Vamos trazer uma reflexão hoje sobre, para mim, a maior incongruência dos livros da J.K. Rowling, que é o chapéu seletor. A minha teoria é muito simples. Quando você escreve um livro, você não imagina que ele vai ser um grande best-seller e você comete erros mesmo comuns, que qualquer pessoa colocaria, porque não tem volta, né? Depois que você escreve, não tem volta. E para mim um erro comum foi ter botado características muito rasas para as casas de Hogwarts, como foi escrito nos livros, como paciência, lealdade para Lufa-Lufa, coragem, nobreza para Grifinória, inteligência e criatividade para Corvinal e ambição e destreza para Sonserina, por exemplo. E dá para ver claramente, principalmente depois do quinto livro, depois do quinto filme, que ela tentou mudar essas características de forma suave, tentando tirar certos cartazes dessas casas, botando personagens com características bem diferentes. E isso aí deixou incongruente, mostrando que o chapéu seletor ele não coloca as pessoas na casa, não por essas características, mas sim por uma série de outras que a gente vai tratar no vídeo agora. Esse aqui, por exemplo, quem jogou o jogo Hogwarts Legacy sabe que tem o Omnis Gaunt. O Omnis Gaunt foi um garoto da Sonserina, junto com Sebastian Sallow, que o nosso personagem que a gente cria, a gente tem interação com ele, muitas missões com ele. Ele é um descendente direto de Salazar Sonserina e quem jogou sabe que ele tem características bem diferentes dos alunos normais da Sonserina. Inclusive ele tem vergonha do passado da família dele, muitas coisas que ele foi obrigado a presenciar, como torturas, ele mesmo foi obrigado a fazer isso, usar o Crucio, algumas maldições imperdoáveis, e ele mesmo não se coloca como um Sonserino nato, até em suas palavras e suas ações. Diferente do Sebastian, por exemplo, que o Sebastian é bem Sonserino. E isso nos leva a mais um personagem, agora da saga clássica, que é o Percy Weasley. O Percy, assim como todos os Weasley, como o Carlinhos, o Gui, o Rony, a Gina, o Fred e o Jorge, foram para a Grifinória. Mas quem leu os livros, diferentemente dos filmes, que os filmes não mostram o que o Percy fez, o Percy simplesmente ignorou a sua família por anos por causa do Ministério da Magia, acreditando que o Ministério da Magia estava correto em suas ações e muitas vezes almejando um poder e um status que a sua família nunca pôde ter. E por que o chapéu seletor o colocou na Grifinória? Ora pois, todos os Weasley, Arthur, até a mesma Molly, todos foram da Grifinória. O que prova mais uma vez que o chapéu seletor ele não coloca a pessoa por características. Qual a probabilidade de todos os membros da mesma família terem a mesma personalidade? Isso é impossível, gente. Por isso que pra mim, na minha cabeça, na minha fic, o chapéu seletor é só mesmo uma obra fictícia e que eu simplesmente difiro da obra, eu ignoro as razões de personalidade, porque o Percy é um exemplo perfeito, mas eu trouxe outros pra vocês. Pedro Pettigrew, uma fanbase incrível do Harry Potter fazem absurdo para dizer que a coragem dele foi porque ele teve coragem de entregar os amigos. Não, simplesmente não. É porque foi mais cabível para o roteiro ter um maroto na própria casa da Grifinória. Já pensou ter um maroto da Sonserina e os outros 3 da Grifinória? Não faria sentido. Então teria que ter um traidor na própria casa. Então foi isso. Ele foi da Grifinória por roteiro, não por causa de características. Quer mais um exemplo? Trouxe uma pessoa aqui da minha própria casa. Zacarias Smith. Zacarias Smith, para quem lê o livro, sabe que ele era um lufano, que ele só foi para a armada de Dumbledore para saber o motivo da morte do Cedrico. Ele pentelhava todos os alunos, a Gina inclusive azarou ele várias vezes, inclusive na frente do Slughorn, que a convidou para fazer parte do clube. E ele fugiu na batalha de Hogwarts entre os alunos, empurrando os alunos do primeiro ano. Cadê a característica de Lufa-Lufa nisso aí? Então, com certeza foi a J.K. colocando personagens, uma dúvida que ela teve no livro, quando ela criou o chapéu seletor, ela simplesmente se arrependeu de ter colocado essas características e foi criando depois personagens para quebrar esses paradigmas. E aí, você tem algum personagem para mostrar pra gente aqui? Então, deixa aí o comentário aqui embaixo.